Nós estamos iniciando uma nova série e o título ficou muito legal, na minha opinião. Ele é uma frase inusitada, não é uma frase que a gente vai usar todos os dias, ou talvez use, mas a série é "O Problema é Seu". E num primeiro momento pode até parecer uma frase um tanto cruel, especialmente se a gente pensar que geralmente ela é usada quando a gente se depara com alguém que vem nos pedir alguma ajuda. Se meteu em alguma encrenca, não deu conta de alguma coisa e a gente diz, o problema é seu. E a gente está dizendo com isso, te vira. Não pediu minha ajuda antes, agora resolve sozinho. E provavelmente todos nós já usamos essa frase em algum momento, com palavras ou só dando de ombro numa situação. Quando alguém apresentava isso, a gente fazia de conta que estava nem aí para a história. Eu quero começar com um texto de Mateus, capítulo 27. A gente está falando daqueles dias ainda em torno da crucificação de Jesus. E Judas é o discípulo, um dos 12 de Jesus, que negocia Jesus, vende Jesus. Jesus estava por ser preso e os líderes judeus, eles estavam esperando a oportunidade e Judas foi quem facilitou isso. E o capítulo 27 de Mateus, versículos 3 e 4, então registra isso assim. A versão que está aí é da NVT, Nova Versão Transformadora. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, encheu-se de remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes do povo. Interessante isso, né? O texto diz que ele teve remorso. Remorso é aquela dorzinha que dá quando a gente fez alguma coisa errada. E a gente descobre isso. Mas o remorso ele ainda não nos leva a corrigir isso, ao arrependimento ou à correção disso. O texto continua que Judas então chega dizendo, pequei, pois traí um homem inocente. E a resposta dos líderes e dos sacerdotes então é essa, que nos importa? Isso é problema seu. Nossa série, então, é O Problema é Seu. E tem problemas que são nossos, tem problemas que não são nossos, tem problemas que a solução não é nossa, sejam nossos ou de outros, tem problemas que a solução não está naquilo que a gente pode fazer, embora a gente às vezes pense, e alguns de nós pensam assim, que podem resolver todos os problemas seus e de todas as outras pessoas. E inclusive já tem nome para isso, se chama síndrome do super-herói. Aquela pessoa que vira o para-raio da família. Tudo que é confusão da família, precisa que o fulano vá lá, converse com um, converse com outro, converse com um, converse com outro. Os dois não querem resolver a situação. Mas o cunhado, que quer ser o melhor visto na família, se coloca naquela posição dizendo, eu vou resolver. Não é problema dele, resolver não está nas mãos dele. Síndrome do super-herói. A palavra problema, ela adquiriu ao longo desses últimos anos um tamanho muito maior do que ela queria simbolizar, representar antes, quando ela surge. E a gente, quando houve problema, a gente inclusive dá uma travadinha. Quando um amigo nos chama meio de lado assim e diz, eu tenho um problema. E a gente já começa a pensar, ele vai contar que traiu a mulher. E agora, como é que eu resolvo isso? A gente pensa, ele vai pedir dinheiro emprestado. E aí isso é mais fácil a gente dizer não, né? Quando as pessoas usam a palavra problema, a gente tem 1 milhão de coisas que vêm à nossa mente. A palavra significava somente um obstáculo, uma questão a ser resolvida.
E uma definição do dicionário que eu achei muito interessante, fala assim: tema em qualquer área do conhecimento, cuja solução ou resposta requer considerável pesquisa, estudo, reflexão, e talvez a gente tivesse que colocar mais uma vírgula aí, dizendo, precisa de prática também. Tem coisas que não adianta buscar conhecimento, discernir tudo, estudar, pensar, se nós não levarmos isso a cabo, se nós não fizermos nada com aquilo que a gente descobriu. Mas problema, então, como palavra, quer dizer somente isso, que um obstáculo está diante de nós e cada obstáculo vai ter uma maneira da gente passar por ele, da gente vencer ele. Problema nunca foi algo impossível de ser revertido. Hoje à noite nosso assunto é sobre a origem dos problemas. E eu quero falar então em 3 tópicos. O primeiro deles é todos temos problemas. O segundo é o problema são dos outros. O problema são os outros. E o terceiro é a origem dos problemas. Primeiro deles, todos nós temos problema. Ou alguém pode agora levantar a mão aqui e dizer, não, pastor, eu não tenho problema algum. Alguém pode? Se você levantar, eu quero falar contigo depois. Não? Todos nós temos problemas, maiores, menores, e vai depender de como nós lidamos com as coisas, vai depender de quem nós somos, se a gente cria problema, se a gente não cria problema. Vai depender de uma série de coisas, mas todos nós temos problema, e dependendo dos momentos da nossa vida, de como nós estamos emocionalmente e assim por diante, a gente lida melhor ou pior com o problema. E eles têm tamanhos diferentes às vezes na nossa vida. Em alguns momentos, quando a gente não está muito bem, a gente chega a pensar que a gente é o único que tem problemas. A gente olha para o lado e não vê os outros que... Agora, por educação, não levantaram a mão para dizer, eu não tenho problema, só os outros têm. A gente imagina que os problemas são, só nós temos problemas e os outros não têm. A gente, às vezes, para passar por isso, precisa apenas de alguém que nos ajude a olhar um pouquinho ao redor, que considere as circunstâncias ao nosso redor, que nos ajude a perceber que todos nós temos problemas. Segunda coisa, e aqui eu gasto um pouquinho mais de tempo. O problema são os outros. A maneira mais comum no nosso tempo, hoje, de nós lidarmos com os problemas é procurar um culpado. E não estou dizendo isso porque os problemas não têm culpado, eles geralmente têm culpado. Mas a gente tende a pensar que o culpado é sempre alguém fora de nós. Nós causamos problemas uns para os outros, basta a gente existir, basta a gente conviver. Ainda assim, ficar procurando no outro a razão dos nossos problemas não nos ajuda em alguns aspectos, e isso vem nas próximas semanas desta série. Judas tenta passar o problema dele, aquilo que ele está sentindo, ele tenta passar isso adiante. Remorso é diferente de arrependimento. E uma pessoa com remorso ainda não chegou no ponto de ter que pedir perdão, de se humilhar diante daquele a quem ele feriu. Judas volta e ele quer, com essa dor que ele tem no coração e na alma, simplesmente passar isso para alguém. E ele devolve as moedas como quem está dizendo, agora eu estou responsabilizando vocês pelo que aconteceu, a culpa, o problema não é meu. E quem está do outro lado, quem corrompeu, Judas diz, estou nem aí para essa história. As moedas são tuas, faz com elas o que você quiser. O resultado final disso no Evangelho de Mateus é que Judas sai dali com o problema é seu, e se enforca. Eu falei de manhã disso também já, e tem eu chamo isso de teologia do Homer Simpson. Todo mundo sabe quem é o Homer Simpson? Vocês assistem os Simpsons, né?
Teologia do Homer Simpson. Homer Simpson tem umas frases legais. Eu já pensei em algum momento compilar algumas das frases do Homer Simpson. Mas uma delas é assim: a culpa é minha. E se a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Teologia do Homer Simpson. Ele reconhece que tem culpa, mas de maneira jocosa, brincando, ele diz: bom, se ela é minha, eu posso colocar ela onde eu quiser. E a gente lida assim com os problemas causados eles por quem quer que seja. O problema é meu, e eu atribuo ele a quem eu bem quiser. Tem algumas palavras que viram jargão, a gente começa a repetir elas sem pensar muito. Uma palavra no nosso tempo que virou jargão, e a gente ouve ela em diferentes contextos, é tóxico. E a gente vai ter pessoas falando de pessoas tóxicas. Todo mundo com quem ela não se dá bem são pessoas tóxicas. Todas. Nós vamos encontrar pessoas falando de casamentos tóxicos, e sempre é o marido que é a pessoa tóxica no casamento. Eu vi alguns se cutucando aí, mas não diz que é a esposa. Depois em casa você vai ter problema. Sempre somos nós. Que o trabalho é tóxico. E tudo ficou tóxico. E aí a gente encontra nesse ambiente onde tudo é tóxico, pessoas das profissões modernas aí, influencers, coachings, psicólogos, pastores, trazendo algumas frases de autoajuda, e eu não estou dizendo que todos os profissionais, esses tipos de profissionais são ruins. Eu estou dizendo que alguns deles têm umas frases que se eu estou no consultório, se eu estou no treinamento, se diz para mim, eu começo a rir. Mas tem umas frases boas disso. E eles vão dizendo isso de que basta que a gente se diga algumas frases, basta que a gente não ande com essas pessoas tóxicas, que tudo se resolve. E de manhã eu citei algumas frases, à tarde o Rafa ainda me mandou uma muito boa. O Rafa mandou uma frase dizendo assim: liberte-se, e eu não vou dizer os autores de nenhuma delas, a não ser a da Pitt, liberte-se de quem não merece você. Diz na frente do espelho: eu mereço ser feliz. A Pitt, num rock lá da década de 90, ela canta assim: seja você, mesmo que seja estranho, bizarro, seja você. E a gente começa a ver algumas coisas que não vão dar certo se a gente viver em sociedade. Não vai adiantar você dizer na frente do espelho: você merece ser feliz, porque ser feliz depende de um conjunto de coisas, e não é porque uma frase foi dita que isso vai mudar. Não dá para ser bizarro, a não ser que a gente não queira viver em sociedade. Então não dá para ser tudo o que a gente quer. Tem coisas que a gente tem que ser pelo convívio em sociedade. Mas a melhor delas foi um memezinho dessa semana. Eu acho que foi hoje de manhã que eu recebi ele até. Porque eu fiz essa pergunta para algumas pessoas, das frases que são mais clichê, tentando ajudar as pessoas nessa autoajuda. Alguém me mandou uma imagenzinha de uma galinha na frente de um espelho. E a frase, porque é óbvio, eles não foram tão longe, a galinha não fala. A frase que estava ali da galinha era assim: eu sou uma máquina de vencer. Você pode falar isso em casa. Não vai tornar você vencedor. A academia que eu frequento, eu fico rindo às vezes. Tem uns molequinhos lá, 14, 15 anos, que querem impressionar as meninas na escola. E eles vão lá, botam aqueles pesos naquelas barras. E eu fico olhando só, disse: vamos ver onde é que vai dar isso.
Ele deve ter dito na frente do espelho: eu sou uma máquina de vencer. Eu não faço academia para ficar forte que nem o Rafa. Eu faço academia para perder a barriga e não está dando certo, vocês também estão vendo isso. E eu sou relativamente forte, eu trabalhei pesado desde pequeno, então eu tenho músculos que ainda me ajudam em algumas coisas. E eu olho para aquela barrinha com 10 quilos de cada lado para fazer bíceps e eu digo, qual lado vai cair primeiro? E eu fico lá na torcida, e eles levantam aquilo, ficam vermelho, depois eles ficam cor-de-rosa, e a segunda vez eles não conseguem levantar aquela barrinha. Eu sou uma máquina de vencer. Pessoas tóxicas, frases tolas. O problema são os outros. Diga para você mesmo tudo que você quer ser e isso vai mudar automaticamente. Faça isso desse jeito e os problemas se acabaram-se, como dizia o seu Creis. Esses só os bem mais velhos vão conhecer. Se você está cercado de pessoas tóxicas, se o casamento é tóxico, se é tóxico no trabalho, talvez o denominador tóxico comum em todos esses lugares possa ser você. Se onde você está sempre é tudo tóxico, talvez seja você que intoxica aquele lugar. Nós não suportamos mais ser confrontados com quem nós somos. E quando eu penso, por exemplo, em João Batista, eu acho que as palavras dele são fortes. João Batista, quando ele passa pregando, ele chama aqueles que vêm para perto dele de raça de víboras. Não tem uma frase de autoajuda de João Batista. Não tem de Jesus. Jesus revela quanto Ele nos ama. Mas Ele não vai dizer, diz para o espelho, eu sou uma máquina de vencer. Terceira coisa. A origem dos problemas e Tiago capítulo 4, e esse texto vai estar na projeção e nós queremos ler. Tiago 4, de 1 a 3. O apóstolo Tiago, ele começa o capítulo 4 com uma pergunta: de onde vêm as guerras que há entre vocês? Tem um problema ali. E Tiago vai ajudar os seus leitores. Tiago escreve a carta dele para aqueles cristãos que estão dispersos pela perseguição que a igreja sofre. E ele começa então perguntando: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, mas não têm, porque vocês não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Tiago faz a pergunta e ele quer ajudar as pessoas que o leem a entenderem que a maioria ou quase todos os problemas eles começam dentro de nós. Começam no nosso coração que é enganoso, como o profeta Jeremias diz, que maquina, que trama, que deseja, que faz coisas que nos leva a fazer coisas que não nos orgulham se nós formos bem sinceros,
Tiago está dizendo as cobiças, a inveja, o que nasce no nosso coração, gera e potencializa os nossos problemas. Jesus, em Mateus capítulo 15, versículo 19, e tenho certeza que Tiago parte desse versículo de Jesus. Jesus diz, não é o que vem de fora que nos contamina, mas é do nosso coração que surgem todas essas coisas que geram problemas para nós e para os outros que nos cercam. A origem dos nossos problemas não é o outro que é tóxico, não é um monte de outras coisas para quem a gente coloca a nossa culpa, o nosso problema. A maioria das coisas começa no nosso coração e vai se disseminando, vai se espalhando para o resto da nossa vida. A origem de todos os problemas do ser humano é que nós somos pecadores. Nós nascemos assim. Davi, no Salmo 51, quando ele confessa o pecado de adultério, ele diz, nasci em pecado. Como assim nasceu em pecado? A gente imagina que o nascimento é a coisa mais bonita da vida humana, depois as coisas começam a piorar um pouquinho. A teologia luterana, ela afirma que nós somos pecadores, e não é que a gente em algum momento vai deixar de ser. Lutero falava de simultaneamente justo e pecador, e isso quer dizer que nós somos as duas coisas, 100% das duas. E eu sei que matematicamente isso não fecha. Lutero não está dizendo que se nós fizermos nosso devocional todos os dias de manhã, se a gente tiver um tempo de oração, se a gente fizer mais algumas coisinhas, se a gente vier no culto, vier no PG, servir em algum ministério da comunidade, o ponteirinho vai bater lá no cheio e vai dizer, santo, bota a roupa branca que vai ser levado para o céu. Não tem essa parte na Bíblia. Também não quer dizer que se a gente não fizer essas coisas, nós vamos ser mais pecadores. Nós somos o mesmo pecador, é a nossa essência. É fruto, é resultado da desobediência humana lá em Gênesis, que deixa essa marca em nós, e nós somos pecadores. Redimidos, resgatados, que foi a última série. Mas nós só vamos deixar de ser pecadores quando formos glorificados. E isso vai acontecer quando Jesus voltar, ou quando nós formos reunidos a Ele pela nossa morte. Antes disso, todos nós, sem exceção, somos simultaneamente justos e pecadores. O pecado é a origem de todos os nossos problemas. E ainda que a gente possa fazer uma lista das nossas virtudes, descrevendo tudo aquilo que a gente faz, o que a gente é, as coisas boas que a gente faz, as coisas que a gente acha que nos dão mérito, ainda que a gente faça essa lista, e tomara que a sua lista seja grande, nós somos pecadores. E é exatamente por isso que Jesus vem, que Jesus se sacrifica, para que a partir dele a gente possa, com um coração transformado, lutando contra essas coisas, colocar outras em prática. A origem dos problemas está no nosso coração, está no pecado que nós herdamos. E eu finalizo com uma pessoa que resolveu os seus problemas de uma maneira muito diferente de Judas. Judas constata o seu problema, ele está sofrendo por isso. Ele tenta devolver as moedas, achando que isso vai aliviar o coração dele. Tem remorso. Ele chega inclusive a dizer, pequei. Mas os atos, aquilo que ele faz, não demonstram arrependimento.
Judas entrega as moedas, ouvem o problema é seu, e ele sai dali e acaba com a sua vida. Lucas 22, versículos 54 e seguintes falam de Pedro. Jesus avisou que Pedro o negaria 3 vezes, e Pedro, o super Pedro deve ter olhado no espelho e ter dito assim: eu sou uma máquina de vencer. E ele diz para Jesus: os outros todos podem te negar, eu jamais vou fazer isso. E Jesus diz: olha, antes do final do dia, antes do galo cantar a 3ª vez, já era, Pedrão. E assim acontece, e Pedro nega Jesus. E no exato momento em que isso acontece, a 3ª vez, Jesus está passando. E Jesus só dá aquela olhadinha para o Pedro sentado lá no tumulto. E Jesus não precisa dizer palavra nenhuma, Pedro lembra. E o texto diz que Pedro sai dali, chora amargamente. Pedro se arrepende do que fez. Arrependimento traz reconciliação entre nós e o nosso Senhor. Remorso, aquela dorzinha que a gente sente, que a gente só quer se livrar daquilo, não produz vida em nós. Arrependimento produz vida. Se a origem de todos os nossos problemas está no nosso coração, a solução para eles está em Jesus. Pedro vê Jesus e diz: o problema é meu. Ninguém precisa apontar o dedo para ele. E eu termino com uma pergunta muito simples: com quem você se parece? No seu dia a dia, com as coisas que aparecem diante de você, você parece Pedro, que reconhece que o problema é seu, que chora amargamente, que se arrepende? Ou você parece Judas, que vê, reconhece o seu problema, tem apenas remorso, e remorso é muito menos que arrependimento, que tenta empurrar a culpa para o outro? Esses líderes tóxicos nem querem minhas moedas de volta, e ainda apontam para mim dizendo: o problema é seu. Com quem você parece?